Cheguei. Ó, agora a gente vai continuar o assunto delegar, né? Agora com a Letícia. Vai passar o videozinho? Ou você aumenta suas habilidades ou diminui seus sonhos. A escolha é sua. Letícia Torzek mostra como fazer do jeito certo. Empreendedora premiada, multifranqueada e vencedora do reality Casa dos Empreendedores da Record News, Letícia Torzek é uma referência quando o assunto é expansão de negócios. Como cofundadora da Franquia Já, ela já ajuda empreendedores a estruturarem redes de franquias e transformarem desafios em oportunidades. Além do negócio, Letícia é casada com Eduardo Torzek e mãe, equilibrando a carreira e a família com maestria. Na Imersão R6, ela vai compartilhar insights valiosos sobre o caminho para ter um negócio de sucesso. Olá, bom ver vocês de novo, olha eu aqui. Todo mundo acordado? Beleza. Bom, vamos falar sobre delegar. A Dai já falou um pouquinho agora sobre técnicas, sobre estratégias, sobre conceitos. E eu vou falar um pouquinho mais na prática sobre o propósito de delegar, né? E aí, para a gente falar sobre delegar, eu não tenho como fugir de sonhos, porque a gente só realiza sonhos se a gente delegar. E aí eu queria que vocês passassem um tempinho com o olhinho fechado e colocassem um sonho que vocês querem realizar aí no papel, tá? Um sonho para vocês. Vou dar um minutinho para vocês escreverem. Foi? Gente, empreendedor tem que ter sonho, tá? E empreendedor tem que ter sonho na ponta da língua, porque a gente só realiza metas se a gente tiver sonho. E aí, vocês já escreveram... Nossa, tem gente escrevendo testamento aí, Bíblia, hein? Caramba! Bom que a gente já tem agência de viagem aqui para realizar nossos sonhos, né? Já tem quem alugue aí a moto, já tem tanta coisa para a gente viajar, para a gente fazer tantas coisas. Mas o que é interessante? Que qualquer coisa que vocês tenham colocado nesse papel... Epa! Bom, qualquer coisa que vocês tenham colocado na caixa dos sonhos de vocês, qualquer coisa mesmo, vai ter que passar por esses 3 pilares, tá? Que é o sonho de vocês, que vocês colocaram no papel. Vocês vão ter que ter mais tempo para pensar e estrategicamente inovar. Para ter mais tempo para você realizar o sonho que você colocou nesse papel, você vai ter que delegar. Mais dinheiro. O dinheiro sem sua presença. Não adianta você ter dinheiro e ficar preso no seu operacional, porque você não tem aonde gastar, com quem gastar e de que forma gastar. Então, o segundo passo, o sonho, você querendo mais dinheiro, querendo mais prosperidade, liberdade financeira, você tem que delegar. E o terceiro passo, mais liberdade para aproveitar a vida, a sua família, sem dependência total do seu negócio, da sua empresa, você vai ter que delegar. Então, qualquer dos sonhos que você tem aí mentalizado, colocado no papel, você vai ter que delegar. E os sonhos, muitas vezes, eles podem virar pesadelos. Geralmente, a gente tem ladrões de sonhos. Muitas pessoas querem roubar nossos sonhos, é verdade, gente. Vou falar baixinho aqui com vocês, mas é verdade. Sabe por quê? Porque empreender é solitário. Muitas vezes não vão te aplaudir, não vão te apoiar, não vão bater palminha para você, vão falar que você está no caminho certo. Pelo contrário. Vou deixar aqui, tá, Marcos? Muitas vezes vão falar assim, para quê? Para que você está indo por esse caminho? Vai pelo outro, vai pelo mais fácil. Quando a gente vai empreender, muitas vezes a nossa família não é empreendedora. A gente não está realizando os sonhos dos nossos pais, a gente está realizando os nossos sonhos, mas não aqueles sonhos que os nossos pais têm para a gente, que a nossa família tem para a gente. As decisões pesam sobre os nossos ombros, né? Eu, quando abri meu primeiro negócio, na minha primeira loja, foi muito interessante, porque eu era advogada, pós-graduada,
Eu tinha 2 pós-graduações, uma na UF, uma na FGV, Direito Empresarial. Eu era excelente advogada. Aí eu abri a loja. No primeiro dia que eu abri a loja, eu tinha 20 funcionários atrás de mim. 20. Eu lembro perfeitamente que eu tinha assim, a equipe da franqueadora do meu lado, um monte de funcionário, e aí aquele pessoal do shopping, aquela confusão, balão, papá. Aí eu cortei a fita. Depois que eu cortei a fita, eu olhei para o lado, olhei para o outro, falei, caramba, virei empreendedora. De advogada, eu virei empreendedora num dia, de um dia para o outro. E aí eu tive que aprender na marra, eu tive que aprender no dia a dia, eu tive que aprender com o carro andando, trocar pneu, e eu tenho certeza que vocês também passam por isso. Quem aqui sabe, fala assim, eu nasci empreendedor. Eu fiz uma... Quem fez faculdade de empreendedorismo aqui? Alguém já fez? Eu nunca vi faculdade de empreendedorismo. Bom, eu também não fiz faculdade de empreendedorismo. Eu fiz a vida do empreendedorismo. A vida do empreendedorismo é o dia a dia. Né? E aí, quando eu cortei aquela fita, eu tinha 20 funcionários atrás de mim, eu fiquei sozinha, eu falei, meu Deus, e agora? Virei empreendedora. E eu tive que virar, eu não tive outra opção. E foi aí que eu fui estudar, eu fui me aperfeiçoar. Meu marido morava em São Paulo, eu morava no Rio. Muitas vezes eu me vi sozinha, muitas vezes eu chorei, muitas vezes. Não foi fácil, gente, não foi fácil chegar. E não é fácil. Mas, a partir do momento que eu vi que eu tinha que mudar de ambiente, que eu tinha que procurar pessoas que me ajudassem, que eu tinha que colar com quem sabe, eu comecei a crescer. E aí, aquela Letícia, que estava ali no operacional, no dia a dia, no chão de loja, com aquele uniforme, começou a ficar um pouquinho de lado, porque a Letícia começou a crescer. E sozinha, porque eu não tinha ninguém do meu lado. E aí foi aonde que eu fui procurar o grupo Somos Empreendedoras, que hoje eu sou uma das gestoras. Somos 350 mulheres aqui no Rio de Janeiro, exatamente por isso, porque uma apoiando a outra. Quem é do Somos aí, gente? Olha só, olha que orgulho. Porque vocês são muito especiais, porque a gente está sempre junta, a gente está trocando, a gente está se apoiando. Mas, para vocês estarem aqui, automaticamente alguém tem que estar na sua empresa, né? E o sonho da liberdade pode virar o pesadelo, porque a falta de apoio pode virar frustração. Muitas vezes, a gente precisa da validação do outro. E a gente, como empreendedor, a gente tem que se fazer de surdo, mudo e cego. Tem que se fazer de surdo. A amiguinha vai falar que você está blogueirinha, que você está querendo aparecer no Instagram, que você está metida, que você virou mercenária. Eu já ouvi que eu virei mercenária, porque eu passei a gostar de dinheiro. Eu passei a gostar de vender. Eu gostei de gostar de coisa cara. Eu gosto de coisa cara, gente. Eu gosto de jantar, eu gosto de viajar. Sabe por quê? Porque eu gosto de realizar sonho. E eu realizo os meus sonhos. Mas isso dá uma inveja, E a gente tem que estar preparado para isso. E a gente tem que se fortalecer. E o delegar errado, ele agrava a situação. E eu sei que muita gente tem medo de delegar, porque vai falar assim, eu vou delegar, ele não vai fazer, vai dar merda, e aí eu vou ter que fazer. Mas vai dar merda, você delegando ou não, vai dar ruim. Então, delega, vai dar ruim? Vai dar, gente. Dá ruim primeiro, dá ruim na segunda, na terceira já não vai dar ruim de novo. Mas se você não tentar, se você não fizer, você não vai conseguir realizar os seus sonhos mais uma vez. Você não vai conseguir sair do operacional. Então, não tem como a gente fugir do vai dar ruim. Vai dar ruim. Deu ruim para todo mundo e para você não vai ser diferente. Ontem, no Happy Hour, tinha um monte de gente me falando assim, Letícia, tudo bem, Gui? Tá sem? Ah, tá sem pilha, né? Você me deixou aqui igual o... O pessoal falando, tem que delegar. Delega direito, né, Guilherme? Tem que treinar a equipe, brifar antes, reunião de alinhamento. Obrigada, meu amor. Mentoria, como fazer um passador. E aí ontem, no Happy Hour, muita gente me perguntou assim, caraca, tu participou de um reality? Eu falei, participei.
mas como é participar de um reality? Eu falei, é participar de um reality, normal. Como se fosse normal. Não é normal, gente. Realmente foi muito legal. Foi um reality que foi na Record News. Foram 8 sábados, eu passei por 8 desafios. E, no final, teve votação do Brasil inteiro. Todo mundo... Eu botei lá em casa, meu irmão está aqui, todo mundo ficou doido, né, Leandro? Ficou todo mundo sem dormir, todo mundo votando, todo mundo apoiando. E foi uma confusão. Eu fui parar no grupo de guarda municipal da minha cidade. Para vocês terem noção. Vota nessa loura bonita aí. Assim. Oi? Todo mundo, Maceió, a gente foi, todo mundo votando, João Kepler fazendo apoio para mim. Gente, e isso porque eu me permiti. Eu me permiti a sonhar, eu deleguei para eu estar nesse reality e para eu participar. E eu me desafiei. Aí eu não ia passar, tá? Mas vocês pediram muito, se vocês quiserem, depois eu dou autógrafo. Eu vou passar um pouquinho. Como foi? Oi? Guilherme, tu não vai me passar essa vergonha de novo, Guilherme? Guilherme do céu. Aí eu falei que, gente... Eu abri minha primeira franquia em 2012 e o que era para ser um sonho virou um pesadelo. Deu tudo errado. Eu abri numa cidade que era uma cidade próspera, uma economia pujante, e acabou que o Comperd, que era o polo petroquímico, que mantinha a cidade, fechou. E os meus clientes, à época, foram todos embora da cidade. Então, eu tinha uma loja que eu não tinha cliente, não foi fácil. Mas, com muita resiliência, com muita força de vontade, perseverança, eu consegui mudar o jogo. Eu comecei a fazer o delivery, que me transformou numa das maiores franqueadas hoje em dia, da franquia de brinquedos que eu tenho, que é a ReHap, e isso me proporcionou um ganho significativo. Eu comecei a vender mais através do delivery do que mesmo na própria loja. E um desafio que a gente tem como empreendedor é que muitas vezes a gente fica tão operacional, a gente quer dar conta de tudo. No meu caso, eu queria vender, eu queria embalar, eu queria atender o cliente, eu queria passar o caixa, e a gente esquece de ser o estratégico, de pensar no crescimento do negócio. E aí foi um desafio muito grande, da Letícia parar de ser a operadora do negócio para ser a gestora, para ser a líder. Então, hoje eu me considero uma empreendedora nacional. Eu estou em todos os lugares do país, porque a internet me proporciona isso. E o empreendedor, ele tem que ser criativo também, ele tem que sempre pensar em escalar seu negócio. Eu acabei de desenvolver a Academia da Franquia. Eu capacito profissionais que queiram abrir ou já têm a sua franquia, para serem empresários, empreendedores de mais sucesso. E muitos erros e dificuldades que eu tive no passado, eu ajudo empreendedores a não cometerem os mesmos erros. Isso diminui o tempo e acelera demais o processo para qualquer novo empreendedor que queira empreender ou que já tenha o seu negócio, mas que queira faturar mais, que queira ter processos mais claros. Esse é meu propósito, servir. Quanto mais eu sirvo, mais o universo me devolve e mais eu cresço. Pode aplaudir. Gente. Não é fraca não, hein? Não é fraca. Isso porque foi só um episódio, só um gostinho para vocês. Só um gostinho. Bom, mas eu acho que eu passei muito desse vídeo que eu queria passar aqui hoje, né? Que a Letícia não se via empreendedora. A Letícia não se via empresária. Quando eu me vi... Eu brinco um dia que eu fui buscar minha filha na escola, e aí eu saía de Itaboraí, pegava meu carro, fazia meus deliveries, né, entregava brinquedo e pegava minha filha na escola ou vice-versa. E um dia ela me pediu, mamãe, não vem me buscar mais na escola de uniforme, não. Gente, aquilo, eu falei, meu Deus, ela tem vergonha de mim, minha filha, poxa, meu uniforme. E era um uniforme que eu vestia... Você vai me entender, Marcos. A gente, quando veste o uniforme da empresa, a gente veste assim, né, de peito estufado. É minha empresa, é meu uniforme, não é isso? Porque é a nossa empresa, é o nosso uniforme. Mas, no meu caso, eu tive que tirar o uniforme para virar empresária. Porque aquele uniforme, muitas vezes, me igualava. Muitas vezes, eu me via junto com os meus colaboradores, daqui a pouco eu estava falando meu irmão igual a eles. Assim. Eu estava com o mesmo sotaque, o mesmo vício.
porque eu não sabia separar a Letícia empresária, o posicionamento da Letícia empresária, com a Letícia, muitas vezes, CLT. Porque eu tinha cabeça de CLT. Aí eu queria fazer tudo, e eu queria ser igual a eles. E, às vezes não, a gente tem que se distanciar. A gente tem que ser amigo, a gente tem que ser parceiro, a gente tem que ser colaborador, mas o empresário tem que saber o lugar dele. E a gente tem que se colocar nesse lugar, porque, senão, ninguém vai colocar pela gente. E, primeira coisa, para a gente se colocar no lugar, a gente tem que se empoderar. Principalmente para as mulheres, né? Porque, muitas vezes, a gente fala, eu tô feia, eu tô gorda, eu tô cheia de celulite, e aí a gente vai se escondendo. A gente vai se escondendo e vai se minimizando e vai se colocando num lugarzinho de fala pequena. E aí vem as pessoas do nosso lado e ficam grandão. E a gente pequenininha vai se encolhendo e vai ficando com medo de tomar decisão. Vai ficando com medo de confrontar algumas coisas que não nos favorecem ou que a gente não está de acordo, porque a gente fica com medo, a gente fica intimidado. Aí, daqui a pouco, você está uma empresária, uma empreendedora, eu falo isso para mulheres, mas para homem também serve, tá? Mas agora, no meu lugar de fala como mulher, daqui a pouco eu estou aquela empreendedora, largada, sem posicionamento, com aquele cabelo, eu não vou ver quem está, mas está bom, com aquele coque, com aquela canetinha enfiada no cabelo. Tem alguém aí? Sabe? E aí a gente vai se encolhendo, e aquele colaborador que já não te via como empresária, ou já não te via mais como líder, cresce e você diminui, e você perde a rédea do seu negócio. E aí eu tive que tirar meu uniforme para falar para o meu colaborador, agora quem manda sou eu. Agora a loja é minha. Agora aqui as regras são minhas. E o posicionamento, a estratégia mudou. Meu turnover mudou. Eu não precisava pedir uma, não precisava pedir duas, não precisava pedir três. Na primeira, eu já pedia e já era feito. Óbvio, gente, não é tão fácil assim, mas é uma construção, né? Mas, a partir do momento que você está empoderado do seu lugar, fica muito mais fácil. E aí, quando você começa a se empoderar, você começa a entender. Ou seja, a Letícia ficou grandona, né? Grandona, estou eu aqui. Aí eu começo a ver a minha amiga Sabrina, colaboradora. Não, primeiro é a Letícia aqui. Aí a Letícia está aqui. Ai, estou tão cansada. Estou cheia de filho para cuidar, cheia de roupa para lavar. Meu marido, só reclamando, só reclamando, só reclamando. Pensando na casa, pensando no frango assado, pensando no post-it, né, Lilian? Estou eu aqui. Mas aí a Letícia... Ela vai me matar? Ai, meu Deus. Mas não, gente, post-it é bom pra caramba, eu já testei. Serve, 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 é bom, bom, bom. Mas tem que ser post-it colorido, tá? Grande, não adianta post-it pequenininho, não, porque perde, some. Aí a Letícia está aqui, pequenininha, encolhida. Aí a Letícia vai se empoderando, a Letícia vai se tornando mulher, a Letícia vai crescendo, a Letícia vai crescendo, a Letícia vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A Letícia começou a olhar a Sabrina assim. E a Letícia começou a ter outra visão da Sabrina, que ela não tinha antes. E eu comecei a ver a Sabrina de uma forma diferente. Falei, cara, a Sabrina é maravilhosa. Eu não vi o dom que a Sabrina tinha de se comunicar. Eu não sabia que a Sabrina tinha um dom tão grande de influenciar pessoas como a Sabrina tem. Porque eu enxergava a Sabrina do meu ponto de vista aqui de baixo. Quando a gente começa a enxergar as pessoas de outro ponto de vista, o nosso ponto de vista muda e a gente passa a enxergar as pessoas diferentes. Quem é bom passa a ser melhor, quem é ruim vai para a rua. Vai para a rua. Não admita funcionário ruim, porque ele é bonzinho, mas ele é ruim. Vai para a rua. Admita quem te dá dinheiro, quem te dá resultado. Você não é instituição filantrópica, e não vai ser, porque você está grandão. E você está vendo um mundo diferente. E aí, quando você começa a delegar, você expande seus negócios. Você tem uma equipe mais fortalecida, as pessoas começam a te olhar melhor, a te ver com outro olhar, você ser líder.
E você não ser par, você é líder. É outra situação. Você cresce de forma sustentável. E mais bacana, você tem um legado. Marcos, hoje, me fala um pouquinho da sua empresa, tá? Fala quantos funcionários você tem. Hoje a gente... Hoje a gente tem 1.500 funcionários. Temos duas empresas médias, né? Uma de tratamento de resíduo e coleta e sustentabilidade, e outra de obra de infraestrutura. O meu nível de colaborador é um nível bem baixo, classe D e E, né? E o que a Letícia falou é verdade. A gente, às vezes, a gente está mal com a gente mesmo e acaba passando isso para os colaboradores, né? E aí tem hora que tem que dar uma porrada na mesa e virar o jogo. Não tem outra coisa a fazer, entendeu? Então dar uma porrada e, ó, quem manda essa porra sou eu mesmo. Desculpa a expressão, mas é assim. Gente, se eu dou uma porrada com os meus funcionários, ainda imagina ele com 1.500. Eu quero estar longe de você quando você dá essa porrada. Por aí. Você imagina 1.500 funcionários. Imagina se o Marcos não soubesse delegar. Imagina se o Marcos não tivesse mudado de ambiente. Imagina se o Marcos não tivesse conhecido novas pessoas. Imagina se o Marcos não tivesse tido um olhar diferente para cada colaborador dele. Imagina se o Marcos não tivesse delegado. Ele jamais estaria aqui hoje. Jamais. Porque o Marcos, ele soube o papel dele de líder. E eu tenho certeza, Marcos, que você, não vai parar aqui. Você vai... Cara, o mundo é seu. É porque você vai criar legado duradouro. E legado, a melhor coisa é as pessoas lembrarem de você, sabe? O que o Marcos faz? E as pessoas lembrarem de você com uma forma grandiosa, uma forma que te inspira, uma forma que você fala, caramba, eu queria tanto ser igual o Marcos. Eu queria tanto ter aquela habilidade que o Marcos tem. E, muitas vezes, a gente, como empresário, como empreendedor, a gente fica tão no operacional, tão no negócio, que a gente não consegue nem inspirar pessoas, muito menos a gente mesmo. Porque a gente se sabota. Então, seja você o principal motivador, influenciador do seu negócio. Tá? E aí, vamos lá? Bom, e o que delegar me proporcionou, né? Depois daquela loja de Itaboraí, que foi um fracasso, um fiasco, eu tinha tudo para dar certo, deu tudo para dar errado, mas eu dei a volta por cima, implementei o primeiro sistema de delivery do Brasil, entreguei para o Rio de Janeiro inteiro, ganhei prêmio destaque, e aí eu tinha uma equipe comprometida comigo. Gente, isso aqui sou eu. Olha meu uniforme, que lindo. Eu, no meu primeiro... Oi? Com crachá, tá? Com nomezinho, crachá, isso. 2011. 2011, gente, isso é antes de pandemia, antes de internet, antes de dropshipping, né? Que meu marido falou chiquérrimo aqui, antes de não sei o quê. Eu estou falando lá, empreendedora raiz, carregando sacola no WhatsApp. Quando o WhatsApp começou a ser WhatsApp, porque antes era Nextel. Então, enfim, gente. Não precisa revelar. Que é isso? Nem me lembro. Você está vendo que... Ai, gente. Aquela fichinha do orelhão, né, que a gente carregava no bolso. Jesus! Tá tudo bem, tudo bem. Gente, vocês estão baixando o nível, meu Deus! Meu Deus do céu, Peide! Daqui a pouco vai ser... Como é que era aquela musiquinha do Mirk? Lembra? Ai, meu Deus. Ai, deixa eu me concentrar. Bom. Meu cliente o quê? Pelo Orkut. Ah!
Não foi meu cliente pelo Orkut, mas meu marido foi pelo Orkut. Ah! Ganhei hoje. Valeu. Vale um jantar no Rasa. Ah, foi pelo Orkut? Ah. Gente, só tem velho aqui, meu Deus do céu. Tomar minha água. Tirar do foco. Tá bom, hoje é Tinder, sei lá o quê, né? Escalar negócio. Mas, voltando, gente, beleza. Caraca, eu esqueci mesmo. O crachá, o prêmio, a Letícia do passado para chegar a Letícia do futuro. Olha essa mulher da diferença. Gente, 2 livros publicados. Eu tenho 2 livros publicados, né? 20 lições para empreender, histórias memoráveis que eu lancei na Bienal. Jamais imaginei que isso fosse acontecer na minha vida, de Itaboraí para o mundo. Então, estou aqui, super empoderada, expandindo meus negócios. Aqui, olha, já estou empoderada de Valizer, outra mulher, abrindo os negócios com a minha família, com o meu marido, né? Hoje temos vários negócios. Ele mostrou o ecossistema aqui para vocês, né? Mas ontem eu falei que não é fácil. Também não adianta olhar aquele ecossistema, gente, e se sentir amedrontado, tá? Olha aquele ecossistema e sente grandão agora. Você vai falar, caraca, eu vou fazer igual. E eu vou expandir meus negócios. Acabamos de ganhar prêmio. Somos o franqueado. Todo ano a gente ganha. Desculpa aí. Isso eu sei. A gente passa raiva, eu tomo um banho de sal grosso, eu sei, as pessoas ficam com inveja, mas a gente ganha. Fazer o quê? A gente ganhou o prêmio, franqueada de destaque, sem estar nessas franquias. Isso que é o mais interessante. Porque você podia falar, caramba, vocês ganham vários prêmios, vocês trabalham pra caramba, né? Não trabalho pra caramba. Trabalhamos pra caramba? Trabalhamos no ponto de vista aqui. Desmoralizei. Existe sim. Aí eu vou contar para você. No próximo slide eu vou falar para você que existe. Eu trabalho muito, gente, mas eu trabalho de forma eficiente e eu trabalho de forma estratégica. E aí, bom, a gente ganhou o prêmio sem a gente. Eu não estou na loja toda hora, eu não estou na loja todo dia. Eu tenho muitos funcionários, eles estão lá. O Marcos tem 1.500 e eu ganho o prêmio, mas eu não ganho o prêmio pelo meu trabalho. Eu ganho o prêmio pela minha visão de inovação. Eu ganho o prêmio pela minha participação. Eu ganho o prêmio pelo servir, por compartilhar informações. Porque quando a gente faz alguma coisa nos nossos negócios, né, Eduardo? Eu não fico só para mim. Eu compartilho com os meus pares. Porque quando você serve, você recebe em dobro. E isso me faz bem. Então, isso é maior premiação do mundo. Então, quando a gente recebe um prêmio, a gente fala, caramba, é tão gratificante, porque eu sei que assim, o que eu estou fazendo, eu estou no caminho certo. E cada vez mais eu vou querer ganhar prêmio. Eu quero isso, eu gosto, porque isso me motiva. E cada um de vocês deve ter uma motivação na vida, né? Tem gente que gosta de ganhar dinheiro, tem gente que gosta de ganhar prêmio. E até isso a gente começa a ganhar experiências. E até isso eu entendi com os nossos colaboradores e comecei a premiá-los de forma diferente também. Tá? Eu tenho colaborador que ama ganhar troféu. Não precisa de dinheiro para ele. Eu tenho colaborador que ama ganhar experiência. Eu dou um cinema, dou um lanche, que seja uma unha, um cabeleireiro. E tem colaborador que vale obrigado mesmo, valeu, um incentivo, sabe? Você é demais. Motivação. Então, até isso você tem que enxergar. O que te motiva e o que motiva o seu colaborador. Então, passei a palestrar. Isso sou eu na Associação Comercial de Sorocaba. Realizações, viajar com a minha equipe para a Disney, para outros lugares que eu nunca imaginei também.
ser sócia hoje do R6, que eu tenho muito orgulho, e sócia do João Kepler também. Quando na vida que eu ia imaginar ser sócia do maior investidor anjo do Brasil e um dos maiores do mundo, e ganhar o reality Casa das Empreendedoras. E aí eu vou mais uma vez me amostrar para vocês. Espera aí. Vou dar uma de metida. Só para vocês falarem que ela é muito humilde. Ah, não. E a vencedora do desafio Price Tag é Letícia. É como se minha história tivesse um desfecho. Tudo que eu contei ali, eu passei muita verdade. Então, eu estou bem realizada de ter vencido essa dinâmica. Vai ter champanhe! Vai ter champanhe! Essa sou eu. E assim, gente, realmente não tem melhor coisa do que reconhecimento. Então, reconheça a sua equipe, sabe? Para delegar, a gente tem que confiar, mas a gente tem que premiar também, a gente tem que valorizar as pessoas. Não adianta só a gente delegar, delargar, como disse a Day aí, né? Jogar. Delegue, confie, premie, participe, troque feedback, porque às vezes as pessoas estão errando, mas nem sabem que estão errando. Elas estão fazendo errado, mas você nunca falou para elas que está fazendo errado. Ela está supondo que está fazendo melhor, mas às vezes não está do seu agrado. Mas como é que ela vai saber? Conversa, dialoga. Aqui eu vou passar, porque é um pouquinho do nosso ecossistema, que a gente já passou para vocês. Então, hoje, eu faço palestras no Brasil inteiro. Temos 4 lojas da ReHap, 2 lojas da Valizer, Festei, investimos no fundo, Franquia Já, e dentro do ecossistema do Franquia Já tem o ecossistema grandão, que o Eduardo já passou aqui para vocês. Tudo isso delegando, porque, se eu não tivesse delegado, tá, eu jamais teria saído daqui, gente, ó, da onde? Da primeira loja. Jamais, jamais. E aí é parte da minha equipe, então a equipe é alinhada ao propósito, né? Quando eu abri minha primeira loja da cidade de Itaboraí está famosa hoje, né? Já falei quantas vezes nessa cidade. Mas é verdade. Às vezes a gente acha que currículo, vou analisar o currículo. Gente, joga fora currículo. Currículo não vale nada mais. O que vale não é a experiência, que eu digo experiência, mas é a vontade, é o brilho no olho, é a alegria, é a disposição, né? Sandrinha está aí, né? Sandrinha sabe disso, que o brilho no olho vale mais que qualquer currículo. É isso que eu ia falar agora, amiga. Você tinha minha fala, mas pode continuar. Vai, adoro. Me dá que eu dou um descanso, eu tomo água. Vai. Elga. Que é tão importante. Isso é o diferencial de uma liderança. Muitas vezes você está ali tão envolvido no seu operacional que esquece, né, qual é o seu verdadeiro papel e aonde o evaluation da sua empresa realmente eleva. Eleva com gente, com capital humano, com capital intelectual e, logicamente, com tudo, né, com toda a propriedade que a sua empresa desenvolve. Então, estou assim, feliz de ouvir isso, porque muitas vezes a gente tem um currículo imenso, né, universidades, cursos, mas cadê os valores éticos também, que são tão importantes, né? E eu estou vendo isso aqui hoje. Exatamente. Então, acho que a gente tem que aprender a olhar mais, né, esses valores. E é interessante, valores, porque tem hora que, como eu falei com vocês, o currículo não importa. De novo, gente, quando a gente abriu a nossa primeira loja em Itaboraí, né, eu cortei aquela fita. Eu tinha 20 colaboradores. Eu inaugurei aquela loja com 20 colaboradores. Eu era uma advogada. Eu não era empresária, eu não era empreendedora, eu era uma menina. Eu estou falando isso há 12 anos atrás, né? Eu era muito menina, tá? Tá bom? Não me questionem, por favor. Tá? Mas, enfim,
E eu estava em Itaboraí. Em Itaboraí não existia comércio, não existia varejo. Eu estava no shopping que estava sendo recém-inaugurado, era o primeiro shopping da cidade. Vocês imaginam os currículos que eu recebia? Nossa! Ninguém tinha experiência em varejo, ninguém tinha experiência em comércio, ninguém tinha experiência em venda. Então, se eu fosse por currículo, eu estava lascada. Né? As pessoas tinham experiência em obra, as pessoas tinham experiência em infraestrutura, em tudo, menos em venda. Aí é onde vem a melhor parte. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque eu estava desesperada para achar equipe, eu não achava equipe. Aí foi aonde conversamos muito, né, Eduardo? E isso também foi uma decisão muito coletiva, a gente conversava muito, trocava muito. Gente, eu fiz tanta entrevista, tanto, porque para você tirar 20, você tem que fazer 100 entrevistas, né? E aí, daqui a pouco, você fica fera em fazer entrevista, e a gente, como empresário, com colaboradores, a entrevista tem que ser diária. A gente tem que fazer entrevista toda hora. Você tem que estar com o seu banco de talentos aberto. Aberto. E as pessoas têm que saber que você está contratando. Porque o dia que as pessoas veem que elas são substituíveis, elas dão mais valor ao negócio. E ninguém nessa vida é insubstituível. Né? Depois que eu perdi minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida, né? Assim, falei, gente, ela morreu e eu estou aqui. A vida continua. No dia que eu perdi minha mãe, eu andava na rua e falei, gente, as pessoas não estão chorando. Só eu. Eu lembro que eu tive a notícia, perdi do roteiro de novo, mas beleza. Eu lembro que eu andava na rua assim, e eu falava, meu Deus, só eu estou aqui lamentando a morte da minha mãe, só eu estou chorando. E era eu. Porque, às vezes, a dor é só nossa, não é do outro. E o que a gente sente é só nosso, é interno. E o que a gente quer, e o que a gente quer prosperar, e o que a gente quer para a nossa vida, é só a gente que sabe. Ninguém pode saber pela gente. E aí, a equipe, voltei. Alinhada ao propósito. Eu falei assim, vou tomar uma decisão, vou parar de ver currículo e vou ver o brilho no olho. E era tão engraçado que a gente fazia tanta entrevista que chegou uma hora que até o jeito da pessoa abrir a porta e dar bom dia para a gente, eu já sabia se aquela pessoa estava apta ou não a trabalhar. Sabe? Aquela pessoa que já abre a porta assim, oi, tudo bem? Ih, caramba. Aí você... Como é que uma pessoa vai trabalhar com a loja de brinquedo? Arrasta a sandália, né? Vai de bermuda. E quem leva a mãe para a entrevista, gente? Tem lente que leva a mãe. Mãe, meu filho é tão legal. Pode deixar. Estaremos em contato. O RH vai passar no RH. Mas, enfim, e aí, nossa primeira equipe, sabe como foi composta? Contratei palhaço. Gente que trabalhava em circo. A gente contratou o Sirley, que foi um dos nossos melhores vendedores, para eu falar que eu não estou mentindo, tá? Porque eu já me mostrei muito aqui hoje, vocês devem estar achando que eu estou metida demais. Marido, o que o Sirley fazia? O Sirley vendia raquete de matar mosquito no sinal, gente. Verdade. Então, se o Sirley vendia raquete de matar mosquito, meu filho, quando eu botava uma Barbie, um Homem-Aranha na mão daquele cara, o que ele não fazia? Nossa Senhora! Ele virava o super-herói. E é isso, a gente tem que ver valores e não currículo, a gente tem que saber. E a equipe, quando é engajada, quando está com você, quando ela entra na sua empresa, no seu negócio, no seu serviço, seja o que for, deixa claro o que você quer, o que você faz e para onde você quer ir. Porque tem gente também que não quer ir com você, tá? Tem gente que tem medo de crescer. Tem gente que vai falar, não, eu quero ficar aqui trabalhando em home office, 8 horas por dia, em escala 5x1, não quero trabalhar sexta, não quero trabalhar sábado, não quero trabalhar domingo. Tem gente que quer, o problema é dele. Né? Mas, para isso, você tem que deixar claro, na minha empresa, são 8 horas diárias, trabalha sábado, trabalha domingo e trabalha feriado, que é o meu caso. Vocês imaginam a dificuldade que é para encontrar gente para trabalhar nessa época, que as pessoas só querem trabalhar home office e
Aí tem esse negócio de escala, né? 5 por 1, sei lá o que está acontecendo aí. Mas, enfim. Mas, quando eu percebi que eu comecei a contratar pessoas com meus valores, tudo mudou. As pessoas são conectadas, as pessoas se inspiram. E o nosso turnover é super baixo hoje, porque eu realmente faço tudo pela minha empresa, pelos meus funcionários. Então, eu dividi responsabilidade claramente. Hoje eu sei exatamente o que cada um pode me entregar, qual o melhor papel de cada um. Eu já tirei vendedor, já tive a experiência de botar vendedor no cargo de gerente, era meu melhor vendedor e passou a ser o pior gerente, né? E eu tive que demitir, me deu uma dor no coração, eu tive que demitir. Mas o erro não foi dele, o erro foi meu, de ter feito essa transição sem entender que ele ainda não estava capacitado para aquilo, né? Metas definidas, todo mundo tem que ter meta, qualquer colaborador, qualquer funcionário. Ah, eu sou um dentista. Minha secretária. Meta na sua secretária. Meta nela. Vou tomar uma água, porque estou muito maldosos. Você é dentista? Tem secretária? Gente, por que meta nela? Meta nele, meta neles, meta no todes. Porque todos têm que ter meta. Todo mundo tem que ter meta. Porque todo mundo é responsável. Todo mundo é responsável pela entrega da meta. Quem bate meta ganha dinheiro. E aí, quem vai pagar o salário daquela pessoa é a meta. É o que ela vai entregar. Então, meu amor, a sua colaboradora, a sua secretária tem que ter meta, sim. Quando ela tem meta, sua agenda fica mais cheia. E aí, quando sua agenda fica mais cheia, ela tem mais responsabilidade em encher sua agenda, você tem mais clientes, você ganha mais dinheiro e realiza mais os seus sonhos. Isso aí. Tendo foco, eficiência, exatamente onde você quer chegar. Bom, falamos de meta, falamos de equipe. E como é que a gente comunica essa meta? Comunicação clara e periódica. Aí veio onde minha amiga acabou de ir embora, meu Deus do céu, e eu respondi a pergunta dela. O olho do dono engorda o gado? Então, ela falou assim para mim, então é mentira que o olho do dono engorda o gado? Não foi isso, amiga? Foi, né? Finge que ela está ali. Não! Mentira. Olha só, o olho do dono engorda o gado, sim. Mas não necessariamente você precisa estar todo dia, toda hora. Imagina o Marcos, coitado, com 1.500 funcionários. Mas, através de comunicação clara e periódica, você consegue alinhar. Então, por exemplo, eu tenho reunião semanal com a minha equipe. Faça chuva, faça sol, chuva, granizo. Eu tenho, toda segunda-feira, reunião de performance. Eu alinho. E eu não alinho só o que passou, eu alinho o que vem. Mas o mais importante é o seguinte, não adianta a gente, no final do mês, chegar para aquele colaborador, chegar para aquela nossa funcionária que não bateu meta, chegar para qualquer pessoa, secretária, seja o que for, poxa, o mês foi horrível, você não bateu meta. Não, gente. A gente tem que fazer isso regularmente, porque a gente passa de apagar incêndio para ser preventivo. Então, você ainda consegue corrigir rota. Se você consegue, você faz reuniões. E, desculpa o post-it. Post-it é maravilhoso. Faz parte do negócio, Canvas. Mas a gente tem que ter olho no olho também. Então, assim, tira uns minutinhos, chama seu colaborador, toma um café com ele, aperta a mão, sabe? Fala, tô com você, cara. Tô com você e não largo. Ele vai ter um comprometimento com você que faça chuva ou faça sol. Eu recebi uma ligação ali. Letícia, fulano não veio. Era meu dia de folga, mas eu tô indo. Eu tô indo. Não, era o dia de folga da pessoa. Mas sabe por quê? Porque ela tem comprometimento comigo. É por você. Eu sei que você está no evento, eu sei que é importante para você, e eu sei que você não poderia estar aqui hoje. Então, não vou tirar minha folga para estar presente. Então, a gente tem que ter comunicação clara, periódica, olho no olho, né? Comunicação com estratégia,
Use ferramentas, aí vem o meu Rodrigo amigo, ferramentas, e a gente tem ferramentas que foram explicadas aqui, brincadeiras à parte, mas funciona muito, e é onde a gente tem que usar mesmo, né? Ter profissionalismo. Se não tenham, invistam em uma, que isso vai tirar tempo de vocês e economizar energia. Quando você economiza energia, você ganha dinheiro, porque você ganha tempo. Quando, olha só, é uma redução comprovada de 40% em conflitos internos quando você passa a delegar. Porque o seu colaborador, ele veste a camisa. Quando ele veste a camisa, ele tem um senso de dono, ele tem um senso de pertencimento. Ele fala, caraca, agora eu sou o dono da empresa. E aí para de picuinha, para de fofoquinha, para do cara ficar se sentindo menor, menosprezado, porque ele deixou de ser o colaborador para ser o dono. E aí diminui conflitos internos na sua empresa. E aí, gente, a chave está na sua mão, né? Liberdade, dinheiro, tempo, tudo que vocês botaram aí no papel, os sonhos, tudo depende de vocês. Ninguém vai realizar os sonhos de vocês, é vocês que têm que realizar. Mas, para isso, confie nas pessoas, confie, delegue, ok? Delegue, confie. Não vai ser como você quer, não vai ser como você quer, mas você vai ter tempo para a sua família, você vai ter tempo para ver seus filhos crescerem, você vai ter tempo de namorar, você vai ter tempo de sair, você vai ter tempo de jantar com a sua esposa, você ganha tempo de qualidade, né, para realizar sonhos. Lembrando, né, que a maior influência do seu negócio é você. Seja você o principal. Tem muita gente que não fala nem do negócio, não faz networking, não faz netweaving, como diz meu marido, porque as pessoas não estão preparadas para isso. Então, isso aqui era a Letícia, gente, em Itaboraí, com crachá. Olha que linda. Morena ainda, distribuindo balão na porta da loja. E era isso que eu fazia. Ai, está sem movimento. Peraí que eu vou lá na porta distribuir balão. E ficava eu lá distribuindo balão, embalando, passando caixa. E hoje a Letícia aqui, né, capa da revista, da Academia da Franquia de Negócios, porque ela pensou de forma estratégica, ela cresceu, ela reconheceu os sonhos dela, ela fez as escolhas e deixei muita gente para trás nessa jornada. Tem gente que não vai seguir com vocês. Tudo bem, não é para todo mundo, tá? Concluí. E ó, só estou no início, tem muita coisa para chegar até aqui. Sabe essa ponte que está no nome da história? É tão grande, mas tão grande, que ninguém consegue ver onde ela termina. Mãe, é verdade que quase ninguém atravessou essa ponte? É verdade. As pessoas só vão até onde está aquela árvore e voltam. E aí, como é que é lá? O que você viu do outro lado? Vocês foram até o final? E esse mistério nunca saiu da cabeça de Bento. E um dia ele percebeu que, em vez de ser quem pergunta, ele poderia ser quem responde. Em vez de ficar, ele poderia ir. Ei, por que você tá aí em cima? Será que eu vou conseguir pular? Vai sim, tenta. E se o outro lado for perigoso? Ué, e se lá for melhor? E se eu me perder? E se você se achar? Mas o que você sabe? Você é apenas um menino.
seu nome? As pessoas me chamam de sonho. É quando acreditamos no nosso sonho que a gente vai mais longe. Sebrae 50 anos. A força do empreendedor brasileiro. E é isso, gente. Olha só. Olha onde os nossos sonhos nos levam, né? E às vezes a gente fica com medo de pular a ponte, a gente fica com medo de dar o próximo passo, mas vocês estão no ambiente certo, vocês estão com as pessoas certas, vocês estão com as pessoas, os mentores que podem guiar vocês. E não é questão de preço, é valor. Pule essa ponte, porque do outro lado pode ter coisas que vocês jamais imaginam. Lembrando que a sua família, gente, é o bem mais precioso da sua vida. Seja o sonho que você tiver, aonde a posição pequenininha, grandona, mas lembre-se, nunca se esqueça quem começou com você. Muito obrigada, realizem os seus sonhos. Muito obrigada.